Bom dia, pessoal! Hoje nossa aula é de língua portuguesa. O primeiro passo, vocês vão copiar o cabeçalho no caderno. Nós vamos fazer atividade no livro de língua portuguesa do SESI, tá bom? Então, vocês devem copiar o cabeçalho e a rotina no caderno. Nossa aula hoje vai ser sobre palavras com S ou com Z. Então, o primeiro passo é o cabeçalho. O segundo, vocês já peguem aí o livro do SESI de língua portuguesa, esse da capinha azul, tá bom? E a gente vai começar a fazer atividade aí de ortografia. É hora de ortografia. Observe a última sílaba das palavras abaixo e as organize no quadro que segue. Então, as últimas sílabas aí que são terminadas, escritas com S, vai ficar nessa primeira coluna. As que são escritas com Z, vai ficar na segunda coluna. Então, a primeira palavra ali do banco de palavras é improvisar. Esse zar está sendo escrito com S, né? A última sílaba ali. Então, ele vai lá para a primeira coluna. Depois nós temos canalizar. O mesmo som, só que agora o finalzinho ali é com Z. Então, vai para a segunda coluna. Depois, harmonizar. Última sílaba escrita com Z. Então, fica na segunda coluna. Analisar. Última sílaba escrita com S, vai para a primeira coluna. Atualizar, finalzinho ali, usar, terminando com Z, vai para a segunda coluna. Visualizar, também terminando com Z ali, vai para a segunda coluna. Alisar, esse zar tá com S, então vai para a primeira coluna. Eternizar. Esse eternizar aí, este zar está terminando com Z. Então, vai para a segunda coluna. Simbolizar. Zar com Z. Então, para a segunda coluna. Pesquisar. Terminando com S, né? A sílaba ali, começando com S, a última sílaba. Vai lá para a primeira coluna. Depois, revisar. Revisar tá com S, primeira coluna. Utilizar com Z, né? Então, vai ali para a segunda, continuando ali do outro lado. Industrializar com Z também, né? A última sílaba fica lá na segunda coluna. Oficializar com Z ali a última sílaba, também na segunda coluna. Realizar também com Z na segunda coluna. E por fim, nós temos pisar, que está com S, e vai lá para a primeira coluna, certo? Então, na atividade 8, esse primeiro momento aqui, nós vamos apenas separar aí a última sílaba de cada palavra, se está com S ou com Z, certo? Então, o que nós podemos observar aí quando a gente estava separando e lendo? Nós podemos observar que nas palavras que a gente organizou, a última sílaba, ora é escrita com S e ora é escrita com Z, mas todas elas apresentam um som de Z na leitura, né? Então, a gente já sabe que algumas vezes o S tem o som de Z, tá bom? Então, foi isso que a gente conseguiu observar. Então, o que você pôde observar? A resposta desta daí é aquela que a professora já falou para vocês. Podemos observar que nas palavras que organizamos, a última sílaba ora é escrita com S e ora com Z, mas todas elas apresentam um som de Z na leitura. Em sua opinião, como saber se nessas palavras a escrita da última sílaba é com S ou com Z? Então, como está falando assim, em sua opinião, é uma resposta pessoal, tá bom, gente? Cada um vai dar a sua opinião. Nesse item B, você vai dar a sua opinião. Então, a resposta é pessoal. Vocês têm que responder com as palavras de vocês e de acordo com a opinião de vocês, tá bom? Agora, vamos lá para o item C. No quadro a seguir, observe que a palavra pesquisar é derivada de outra. Quando a gente fala que é derivada, significa que existia uma palavra e a partir daquela palavra foi criada uma outra, certo? Então, descubra quais são as palavras que originaram a coluna da direita e escreva-as na coluna da
na primeira coluna, na coluna da esquerda. Então, naquela segunda coluna, nós temos ali as palavras que foram criadas, né, a partir de outras. E nessa primeira coluna, nós temos as palavras que eram as primitivas, né, as primeiras palavras. Então, pesquisa foi uma palavra primeira, e a partir da palavra pesquisa, derivou-se a palavra pesquisar. Aqui nós temos a palavra derivada analisar. Qual será a palavra, né, que veio antes de analisar aí? Que foi a palavra primitiva de analisar. Foi a palavra análise. Observem, pessoal, que aqui, ó, análise tá com S, tá? Logo, analisar também será com S. Em seguida, nós temos a palavra de improvisar, a palavra primitiva, improviso, certo? Depois vamos ver as outras. De revisar, revisão. Alisar, ela foi uma palavra primitiva, ela palavra derivada de liso, né? E aí surgiu o alisar. Eles colocaram aqui um A e mudaram aqui o finalzinho. Alisar. Liso é com S, alisar também é com S. Piso, pisar, tá bom? As palavras do segundo quadro são escritas com S na última sílaba, mesmo que possua o som de Z, pois as palavras primitivas, ou seja, aquelas das quais se originaram, também são com S. Então, se eu pensar, nossa, será que é com S ou com Z? Eu devo lembrar de qual palavra vem essa palavra que eu tô querendo escrever, né? Então, por exemplo, se eu quiser escrever palavra pesquisar, eu vou ter que lembrar, nossa, vem de pesquisa, e pesquisa é com S. Então, logo, pesquisar também vai ser com S. No item C, é isso que vocês deverão fazer, encontrar as palavras primitivas, tá bom? Depois nós temos o item D, E e F. Como foram grafadas as últimas sílabas das palavras da primeira coluna? Com S ou com Z? Bom, todas foram escritas com S, tá bom? O que podemos concluir a respeito da escrita dessas palavras? Nós podemos concluir que as palavras do segundo quadro são escritas com S na última sílaba, mesmo que possua o som de Z, pois as palavras primitivas, ou seja, aquelas das quais se originaram, também são escritas com S, tá bom? Então, mesmo que tenha o som de Z, se a palavra primitiva dela é com S, essa palavra que eu vou escrever, a derivada, também será com S. Pesquise pelo menos 2 palavras que são exceção à regra anterior. Então, pessoal, o que acontece, ó? Nós podemos concluir que, por regra, as palavras derivadas de palavras primitivas escritas com S também serão escritas com S. Por exemplo, revisão, revisar. As 2 últimas sílabas estão com S, certo? Só que assim, pessoal, em língua portuguesa, a maioria das regras, né, possui exceções. No caso da regra estudada hoje, não é diferente. Então, existem algumas exceções, ou seja, todas as palavras derivadas de palavras escritas com S serão com S, mas algumas não. Quais são essas algumas? Por exemplo, nós temos catequese, que é com S, e catequizar é com Z. Nós temos síntese, que é com S, e sintetizar é com Z. E parabéns, que termina com S ali, e parabenizar é com Z, tá bom? Atividade 8, item G. Descubra no quadro a seguir quais são as palavras que originaram a coluna da direita e escreva-as na primeira coluna. Canalizar. Qual será aí a palavra primitiva de canalizar? Canal, né? Harmonizar. Harmonia. Atualizar. Atual. Visualizar. Visual. Palavras primitivas de eternizar. Eterno. Simbolizar. Símbolo. Utilizar. Útil. Industrializar. Indústria. Oficializar. Oficial. E realizar. Real. Observem, pessoal, que nessas situações o final das palavras primitivas não tem Z e também não tem S, certo? As últimas sílabas não são terminadas em S. Então, pessoal, o que acontece? Vamos continuar aqui, ó.
Não tem S e não tem Z lá nas palavras primitivas. As palavras da primeira coluna são escritas com S ou Z? Não. As palavras da primeira coluna não possuem nem S e nem Z na última sílaba. O que a gente pode concluir então? Já que não tinha S nem Z, e mesmo assim as palavras derivadas estavam terminando lá a última sílaba com Z. Nós podemos concluir, pessoal, que quando as palavras primitivas não são escritas com S na última sílaba, as palavras derivadas serão escritas sempre com Z. Exemplo, canal, canalizar. Atividade 8 ainda, item J. Escreva mais 5 palavras em cada coluna do quadro a seguir. Palavras que terminam com izar, com S, e palavras que terminam com izar, com Z. Então, vocês vão escrever 5 palavras terminadas em izar, né, com S, na primeira coluna, e em seguida vão escrever 5 palavras terminadas com izar, com Z na segunda coluna. Aí, pessoal, vocês vão pesquisar, vocês vão tentar lembrar, se precisar pesquisa no dicionário, aí é individual, cada um vai fazer as suas palavras, tá bom? Esse é o item J, na página 30, e esses foram os exercícios aí sobre palavras com S ou com Z, tá bom? Aí, nós vamos pro terceiro passo, né, gente, que é fotografar e enviar a foto da atividade para a professora. Muito obrigada pela participação e qualquer dúvida, fale com a professora, tá bom, pessoal?